Fiz algumas mudanças simples na minha rotina diária e isso me permitiu fazer muito mais do que antes. Eu fui capaz de dobrar a minha produtividade e eu fiz isso apenas implementando 5 truques. O nosso primeiro truque é encontrar um lugar exclusivo para o seu trabalho. Então o que eu estou querendo dizer é que mesmo alugando um apartamento hoje em dia, eu me distraio para trabalhar nessa mesa da sala. Isso porque eu faço de tudo nesse mesmo lugar. Então, nessa mesa eu sento para jogar videogame, para mexer no computador, para comer. O almoço e a janta é no mesmo lugar onde eu assisto Netflix com a minha namorada. Quando você está em um local onde você fez tantas outras coisas, o seu cérebro vai associar isso ao local de todas essas coisas. Então terá inconscientemente construído vários hábitos ligados a esse lugar. Então, sempre que você estiver lá, você vai ser constantemente lembrado de começar aqueles hábitos, muitos dos quais são muito mais prazerosos do que trabalhar, e por isso torna-se tão fácil se distrair, porque o seu cérebro está constantemente dizendo: e aí, vamos fazer uma coisa divertida? E é por isso que é extremamente poderoso ter um lugar completamente exclusivo para o seu trabalho. Selecione um local onde você não fez nenhuma outra conexão pré-existente, um local onde você pode começar uma tarefa nova. Eu fui capaz de implementar esse truque movendo o meu lugar de trabalho para um café não muito longe do meu apartamento. É como uma caminhada de 2 minutos, e no primeiro dia que eu cheguei lá, eu imediatamente sentei e comecei escrevendo porque eu queria que meu cérebro associasse esse novo ambiente a uma coisa só, que era o meu local de trabalho. É muito importante também notar que a gente não pode escolher qualquer lugar. Tem que ser um lugar de fácil acesso, para que você tenha menos desculpas para começar. E isso me faz lembrar do nosso segundo truque para dobrar a nossa produtividade. Bom, a segunda dica é não se dar tempo para pensar. Antigamente eu sempre ficava pensando assim: eu preciso começar aquele trabalho, escrever aqueles 2 scripts, mandar aqueles e-mails, ver o meu WhatsApp e muitas outras coisas que eu tinha que fazer no dia. E com tanto de trabalho que eu ia ter, eu acabava apenas assistindo YouTube e ficando lá o dia inteiro. Então eu ficava lá, por horas e horas, mexendo no celular, sem sair da cama. E quando eu saía, eu fazia muito pouco, mas nada que fosse engrandecer o meu dia ou torná-lo melhor, mais produtivo. Hoje em dia, quando eu acordo, a única coisa que me passa pela cabeça são os pensamentos do tipo: agora é hora de se vestir, ir tomar um café e atravessar a rua para fazer minhas coisas. E a razão por que eu faço isso é porque a procrastinação é um problema emocional e negativo. As emoções, elas sempre ocorrem quando a gente pensa, certo? Então, quanto mais você pensa sobre o quanto você tem que fazer, pior você começa a se sentir. E isso significa que é menos provável que você realmente vá e faça. Isso me lembra uma época que eu costumava conversar com garotas aleatórias na rua só para sair da minha zona de conforto e melhorar minhas habilidades sociais. E eu notei que nessa época meus níveis de medo e ansiedade eram significativamente mais altos quando eu via aquela garota com quem eu queria realmente conversar. E isso acontecia porque quanto mais eu pensava eu falando com ela, ela conversando comigo, mais eu ficava ansioso. E eu ficava pensando: nossa, será que eu vou mesmo lá falar com ela? Será que eu vou ser rejeitado? Será que ela vai me ignorar totalmente? Todos esses cenários, mesmo que hipotéticos, eles acabam passando pela nossa cabeça e fazem a gente se sentir como se tivesse falhado, embora nem começou, né? Nem tentou. E é por isso que a gente procrastina. E adivinha, se vocês tomarem decisões rápidas, vocês vão impedir com que isso aconteça. Então, assim que vocês acordarem, vocês têm que, obviamente, se vestir, tomar o seu café, só que se forcem a ir para o seu local habitual de trabalho. Ao fazer isso, vocês vão estar removendo o máximo de distração. E isso nos leva à nossa terceira dica, que é remover distrações. Quando eu comecei a ir para o café estudar, eu optei por não pegar a senha do Wi-Fi. E meu notebook até hoje não tem a senha do Wi-Fi, não tem acesso à internet. Eu acabo não conseguindo fazer muitas coisas com o meu notebook por isso, mas mesmo assim eu não acho que eu estou errado. Se você reparar, você pode usar muito bem o primeiro conselho de ir para um lugar novo, mas mesmo assim tem coisas nesse lugar novo que podem te distrair. Então, por exemplo, se eu peço Wi-Fi
eu acabo entrando com o meu notebook no Wi-Fi. Aí quando eu vou ver, eu já estou entrando no YouTube, já estou botando uma música para ouvir. Isso pode acabar me distraindo. Então, quando eu vou pro café, eu levo o mínimo de coisas possíveis. Levo só a chave de casa, levo água, dinheiro para comprar alguma coisa lá, se eu quiser consumir. E evito de levar celular. E caso eu venha ter alguma dúvida, eu anoto em um papel e quando eu chegar em casa mais tarde, eu procuro na internet com um pouco mais de calma. O nosso quarto truque é permitir-se vencer. Às vezes a gente coloca umas barreiras tão altas que fica difícil a gente alcançar nossos objetivos. Então, às vezes a gente precisa diminuir nossos padrões e nossa definição de sucesso. Então, por exemplo, eu sempre busco dividir as minhas tarefas. Eu tenho que fazer esse vídeo, aí eu tenho que fazer o roteiro, tenho que gravar o áudio, produzir o conteúdo, né, o vídeo. Só que eu divido isso em pequenas tarefas. Eu não preciso dividir as tarefas, mas vai me fazer bem, eu vou ficar bem comigo mesmo, caso eu consiga completar essas pequenas tarefas. E com isso eu vou ficando confiante e minha capacidade de alcançar os meus objetivos vai só crescendo. Eu vou ficando orgulhoso de mim mesmo. Tenta perceber como produtividade é algo como se fosse uma batalha mental. Se você acredita que é algo muito difícil, se você acredita que não é mentalmente forte o suficiente para completar uma tarefa desse nível, então naturalmente você vai inventar uma desculpa para evitar ou até mesmo atentar essa tarefa. Então é por isso que é mais fácil você dividir uma tarefa grande em pequenas tarefas, porque quando você for completando essas tarefas menores, você vai ter essa sensação e vai conseguir atingir o sucesso com uma maior frequência. E com isso a gente vai tornar todo o processo mais agradável. Agora eu vou falar o meu truque final para a gente realmente dobrar a produtividade. A quinta e última dica é recompensar a si mesmo. Muitas vezes, uma das coisas mais importantes que você tem que entender é que todo bom comportamento que você deseja reforçar, ele precisa ser reforçado com algum tipo de recompensa. É como quando você treina cachorros. Você tem que dar guloseimas para eles, quando eles fazem um truque, e se você não recompensar, o cérebro do cachorro vai acabar entendendo que aquilo nunca vai se tornar um hábito. Agora, é melhor se recompensar com coisas que naturalmente gosta. Você também tem que tomar um cuidado para não se recompensar com coisas que você é viciado, que vai ficar passando horas e horas fazendo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma tarefa importante, eu vou lá e concluo, eu pego ali meu celular, fico por 15, 10 minutinhos nas redes sociais e me distraio. E quando eu percebo que eu já estou há muito tempo com aquela minha recompensa, eu deixo ela de lado e parto para uma nova tarefa. Se você é alguém que encontrou valor nesse vídeo e gostaria de retribuir, significaria muito para mim se você deixasse seu gostei, um comentário e compartilhasse com um amigo que se beneficiaria com essas dicas. Então, nos vemos no próximo vídeo.